Fala galera, Laerte Viana na área, já vamos pro vídeo, mas antes de tudo, olha só que promoção bizarra. Se Gilbert Durinho vencer Michael Morales nesse sábado por finalização ou nocaute, ele tá pagando 12-1. Exatamente, você não entendeu errado. R$12 para cada real apostado nele. Tá rolando a promoção odds turbinada lá na Stake, em caso de vitória do brasileiro pela via rápida. Não fique de fora porque dificilmente vai ter uma odd assim novamente. Aponte o celular para o QR Code que aparece na tela ou clique no link fixado e use o cupom Laerte Viana na hora de fazer o cadastro. Lembrando que você precisa ser maior de 18 anos e joga apenas aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Troco de pinga, de pão. Se tiver apertado, por favor, não aposte. Aposta não é renda extra. Se for prejudicar, fique longe. Fechou? Recado passado, vamos pra resenha porque tem coisa boa. Vocês se lembram de algum caso em que o campeão precisava fazer campanha pública para achar um desafiante a aceitar enfrentá-lo dentro do UFC? Eu sinceramente não me lembro de nenhum outro caso parecido com o que está acontecendo com o Magomed Ankalaev. Dia sim, outro também, ele aparece nas redes sociais basicamente implorando para que o Alex Poatan aceite uma revanche. O UFC até tentou casar para agora, em junho, só que foi negada pela equipe do brasileiro, que usou a justificativa de que precisavam de mais tempo para se preparar. Aliás, eu nem julgo como errado. Tá? Se o Poatan não quer lutar agora, quer dar um descanso, uma recuperação para o corpo, para a mente, é direito dele e vou fazer uma resenha sobre isso em breve, porque tô vendo a galera pegar pesado. O fato é que sem a chance de lutar em junho, o russo tá tentando cavar uma vaga para atuar em casa, em Abu Dhabi, no pay-per-view de outubro. O barulho nas redes sociais foi na intenção de despertar alguma reação do Alex, porém novamente sem sucesso. Foi revelado que após a recusa do índio, o UFC tentou casar o Jiri Prochazka no seu lugar, fazer essa luta dele contra o Ankalaev pro UFC agora em junho, só que o tcheco também falou não e por um motivo pra lá de inusitado. Avisou que está focada nos livros, cursando estudos de segurança e estratégia em uma universidade da República Tcheca e as provas finais do curso acontecem agora em junho. E aí se a gente olha o atual cenário dos meio pesados com essas duas recusas do Poatan e do Prochazka, simplesmente não há nenhum outro desafiante legítimo na divisão e é exatamente nesse ponto que Jailton Malhadinho entra na jogada. Número 6 no ranking dos pesados, ele tá parado desde janeiro, quando nocauteou com facilidade Sergei Spivak e assim como o russo, se encontra num beco sem saída. Alexander Volkov e Cyril Gane preferem levar um tiro no joelho do que aceitar enfrentá-lo. Chega a ser patético como os dois estão correndo dessa luta. Tanto que o Jailton tá pedindo toda hora no Twitter, nas redes sociais, fazendo o que pode para se colocar à disposição de ser o reserva de Tom Aspinall e John Jones, caso essa novela um dia chegue ao fim e saia do papel, ou até mesmo enfrentar o britânico. Resumindo, a categoria tá travada, ele tá parado, saudável, querendo atuar e não consegue, tá tentando se movimentar de alguma maneira. O tempo tá passando, não tá ficando mais jovem, é simplesmente o pior cenário possível para um atleta de elite quando não tem opções do que fazer, vira basicamente um refém do sistema. São nesses casos que a gente vê a vontade de um atleta de tentar cavar a própria oportunidade do que ficar parado esperando o desenrolar de terceiros e alguma coisa cair do céu. De maneira inteligente, o Malhadinho analisou as duas categorias, foi às redes sociais e mandou: "Ei campeão, eu aceito o desafio, estou disposto a descer de novo e lutar contra você pelo título. Alex Poatan sempre lutou em cima da hora, ele é muito grande para fazer isso de novo, ele não precisa disso. Vamos nessa, você aceita? Prometo não te derrubar, apenas golpes em pé." Essa publicação do Malhadinho foi uma resposta a uma postagem que Ankalaev tinha feito minutos antes pedindo uma solução, falando que queria enfrentar qualquer um dos meio pesados, que queria se manter ativo, mas não tinha quem, dizendo: "Me arranjem algum oponente." Ou seja, timing perfeito para o Malhadinho apresentar a solução para esse problema e uma grata surpresa, ele está disposto a voltar para 93 quilos, porque a gente precisa lembrar que ele fez boa parte da sua carreira como meio pesado, inclusive entrou no UFC via Contender Series nessa faixa de peso. A sua estreia contra o compatriota Danilo Marques foi com 93 quilos, só que a única dentro do UFC, né? Das outras 8, 7 já foram nos pesos pesados e uma foi em peso casado até 99 quilos. Inclusive eu arrisco dizer que a maioria dos fãs defende a tese de que o biotipo do Malhadinho é para lutar nos meio pesados, que nos pesados ele teria uma desvantagem física em relação ao top 5, embora ele tenha força de bicho, como ele e a equipe costuma dizer, né? A gente viu o que ele fez com o Brutamontes do Curtis Blades. Um cara daquele tamanho foi arremessado de um lado para o outro como saco de batata. A derrota não foi por imposição física, foi por falha e erro técnico. São coisas diferentes. E agora pensa aqui comigo, se na divisão de cima ele já faz todo mundo voar e andar na montanha russa com seu jogo de quedas, ninguém
mostrou em posição para brecar, imagino que ele não faria com o pessoal até 93 quilos. Desde que esse desafio passou a repercutir nas redes sociais hoje cedo, eu vi uma enxurrada de comentários da galera falando, pô, o Malhadinho ia brincar com o Ankalaev quando eles fossem para a luta agarrada, ia colocar ele de um lado para o outro, e eu não duvido disso. Calma, eu não tô falando que seria um passeio no parque, que o Malhadinho limparia o octógono com o Ankalaev numa vitória fácil. Não é nada disso. O russo pode até ser considerado favorito. Só estou falando que caso fossem para a luta agarrada, se trombassem ali, é claro que o brasileiro teria vantagem. O russo passaria um mau bocado. Para ele, nesse caso, seria melhor se manter em pé e longe do chão. Por isso que o Malhadinho até deu uma leve ironizada ao dizer que entraria só para trocar porrada. Talvez tenha sido até uma referência ao que o próprio Ankalaev ficava prometendo para o Poatan antes da primeira luta entre eles. Logo depois desse desafio, eu falei rapidamente com o Malhadinho no WhatsApp e ele me disse que fica ali em torno de 109 quilos no off, ou seja, 16 a mais do que o limite da divisão de baixo, algo tranquilo para se tirar, tranquilo, guardadas as devidas proporções, obviamente. Tô falando para esses caras que já estão acostumados com esse sacrifício, mas não seria nada de outro mundo se tivesse um tempo de preparação. Inclusive, ele já fez isso várias vezes. Até a gravação desse vídeo, o Ankalaev ainda não apareceu, não respondeu. E ele tem que pensar bem o que vai falar, porque acabou ficando numa sinuca de bico. Horas, o cara tá pedindo um desafio, dizendo que aceita enfrentar qualquer um com 93 quilos. Aí o top 6 da categoria de cima se coloca à disposição para descer. Ele vai falar não? Pega mal, a galera vai saber que ele tá blefando o tempo inteiro. Esse desafio do Jailton, se realmente quiser voltar aos 93 quilos, faz sentido na minha visão, pois são dois atletas de elite que estão saudáveis, disponíveis e não conseguem arranjar oponentes no momento. Caso o Alex realmente queira tirar um tempo maior para descansar, cuidar da mente, evoluir, qualquer coisa que ele tenha o direito de fazer, de repente esse casamento, surpresa, que ninguém esperava, pode cair como uma luva pro UFC. Óbvio que para os negócios eles vão forçar a barra e tentar casar Poatan e Ankalaev é mais vantajoso. Leia-se grana no bolso. Porém, é importante ter o plano B, C, D, caso o A não se concretize. Aliás, se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta direto para o Jailton Malhadinho a respeito desse desafio e a possível luta contra o Ankalaev, o que você faria? O que você perguntaria? Coloquem aqui embaixo nos comentários, porque eu vou gravar com ele em breve, talvez já amanhã. Então eu repasso a pergunta. Fiquem ligados. Por hora, além da pergunta, eu quero saber de vocês. Gostam da ideia de ver Jailton Malhadinho voltando aos meio pesados? Acham que essa luta contra o Ankalaev faz sentido? Vocês gostariam de ver? Quem seria o favorito? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueça, por favor, não saia do vídeo sem deixar o like. Hype aqui também, porque é muito importante. O like é uma maneira de vocês mostrarem para o YouTube que gostam do canal, apoiam e se inscrever também, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Como eu disse, Charles do Bronx vai passar por aqui, Jailton Malhadinho e outros convidados. Os próximos dias, como tem sido, serão bem cheios e eu conto com a companhia de todos vocês. Então se inscrevam, por favor, não esqueçam. Tamo junto.